Iniciando agora a segunda parte da aula, vamos falar sobre hemostasia, que ela é considerada, quando ela está normal, ela é um processo que regula e vai manter também o sangue no seu estado líquido, nos vasos que também considerados saudáveis. Isso vai permitir com que também haja a formação rápida do tampão hemostático quando acontece alguma lesão, alguma injúria no vaso sanguíneo. Então, essa hemostasia, é o sistema que mantém o sangue sendo líquido e quando precisa de fazer um tamponamento da região onde foi lesada, o sangue também está apto a fazer isso. Mas existe a situação patológica da hemostasia, que seria a trombose, que é quando se forma um coágulo sanguíneo, que vai ser chamado de trombo, dentro dos vasos sanguíneos saudáveis, ou seja, o sangue não fica totalmente líquido, ele forma um coágulo sanguíneo. Esse processo ele vai envolver três partes, ele vai envolver a parede do vaso sanguíneo, que é chamada de endotélio, as plaquetas, que são partes do sangue que estão envolvidas na formação de coágulo, e o processo mesmo de coagulação em si. Então vamos ver, ó. Na situação de hemostasia normal, para manter o sangue circulando de forma líquida, tudo normal, e aí acontecer, por exemplo, teve uma injúria e aí precisa fazer um tamponamento do local, a primeira coisa que vai acontecer é a vasoconstrição do lugar, porque se acontece a vasoconstrição, vai passar menos sangue naquele lugar, então vai parar de sair sangue se acontecer de uma injúria que faça o sangue extravasar. Em seguida, vai ter a aderência das plaquetas, que elas estão circulando no sangue, mas elas vão começar a ficar acumuladas ali onde teve a injúria. E as plaquetas elas vão acabar agregando e formando uma trama de plaqueta e fibrina, e a presença da fibrina também vai acabar induzindo a agregação de mais plaquetas, ou seja, vai aparecer mais plaqueta ali no lugar para aumentar esse tamponamento, vai fazer uma rede ali para fechar o lugar onde houve a lesão. Então, essa aí é a história do tamponamento plaquetário de uma pessoa saudável, com veias, com vaso sanguíneo saudável, circulação, tudo normal. Já em relação à trombose, que seria a parte patológica dessa situação, vão ocorrer aí três alterações importantes que vão levar à trombose. Essas três itens aí é conhecido como tríade de Virchow. Então, a primeira aí seria a lesão do endotélio, a segunda, a alteração do fluxo sanguíneo e a terceira, hipercoagulabilidade sanguínea, que pode ser chamada também de trombofilia. Então, na lesão do endotélio pode acontecer, por exemplo, no vaso sanguíneo normal, as plaquetas elas circulam no centro do vaso sanguíneo e as hemácias circulam mais perto da parede do vaso sanguíneo. Pode acontecer de alterar o fluxo sanguíneo, então isso faz com que exista uma bagunça ali dessa ordem da circulação das células, as plaquetas acabam esbarrando no vaso sanguíneo e lesando o vaso sanguíneo, elas não ficam mais no interior do vaso, elas começam a ficar bagunçadas e na extremidade, perto da parede do vaso sanguíneo, isso pode causar uma lesão do vaso sanguíneo. E isso pode também ser mais susceptível a pessoas que têm trombofilia, que têm alteração genética nesses fatores aí de coagulação. Então, tem uma lista enorme lá de fatores, todos enumerados, que são fatores que influenciam na coagulação sanguínea. Então, isso acontece com pessoas que têm essa tendência. E a morfologia do trombo, ou seja, como ele é
formado, ele vai ter um aspecto de estrias, porque ele é feito de camadas de fibrina com plaquetas alternadas com camadas de hemácias. Então o trombo ele vai ficar aderido à superfície do vaso. Então forma-se o sangue, ele deixa de ter o estado líquido em toda a sua parte e forma-se um pedaço ali que ele não tem mais a morfologia líquida e ele fica aderido na parede do vaso sanguíneo. Se ele ficasse lá quieto no canto dele, não aconteceria nada. O problema é quando ele resolve se desprender da parede do vaso sanguíneo. Aí ele vai se chamar êmbolo. Então, vou falar aqui de 4 situações que pode acontecer quando o trombo é formado. Quando é formado aquele coágulo. Então, primeiro pode ser que ele pode agregar mais fibrina e mais plaqueta e ele vai aumentando de tamanho. À medida que ele vai aumentando de tamanho, ele pode causar a obstrução daquele pedaço daquele vaso. Ele também pode formar um êmbolo, ou seja, ele se desprende dali e vai passeando pela corrente sanguínea até chegar a um lugar que ele vai obstruir. Se esse lugar, por exemplo, for o pulmão, vai dar ruim. Ou ele pode, pelo terceiro fator aí, ele pode se dissolver e aí acaba não sendo mais um trombo, ele não está mais obstruindo, não tem mais chance de obstruir nada naquele vaso sanguíneo. Ou então ele pode sofrer uma reorganização ali da estrutura dele e pode recanalizar, ou seja, no meio do trombo, ele pode criar pequenos canalículos que vão permitir que a corrente sanguínea continue passando por ali, onde ele teoricamente estaria obstruindo. Isso leva a essa situação aqui que é chamada de embolia, que é quando o trombo se desprende e ele pode obstruir em outro lugar. A embolia ela é a presença de um corpo solto que pode ser de origem sólida, líquida ou gasosa na circulação. Então, a embolia é uma situação que qualquer corpo que está solto ali na corrente sanguínea causou obstrução. Um deles é o trombo. A embolia ela pode acontecer de 3 formas: embolia pulmonar, embolia gasosa ou embolia líquida. Na embolia pulmonar, normalmente a origem do trombo que vai se desprender do vaso sanguíneo e formar um êmbolo, ela provavelmente vem das veias femorais ou do átrio ventrículo direito do coração. Então, o que acontece? Ele pode ser um êmbolo tão pequeno, médio ou grande. O problema aí é quando ele é um êmbolo pequeno, que ele vai lá parar no pulmão, lá onde acontece a troca gasosa, nos alvéolos pulmonares. Isso faz com que não haja a troca gasosa, o sangue não oxigena e a pessoa acaba morrendo porque não consegue fazer a troca gasosa, os órgãos não vão ser oxigenados e aí começa a parar tudo. Em segundo, aí a embolia gasosa, que acontece por formar bolhas na corrente sanguínea. Tanto quando vai fazer alguma punção, ou seja, insere uma agulha lá e acaba criando alguma bolha. Por trauma também pode acontecer isso. Por infusão, está recebendo soro e acaba formando bolha na corrente sanguínea. Por cirurgia ou também por descompressão. Esse último fator aí é do pessoal que faz mergulho marinho e vai numa profundidade muito grande. O que acontece é que o nitrogênio presente no sangue, devido à pressão muito elevada, ele forma bolhas quando ele começa a diminuir a pressão, ou seja, quando o mergulhador está voltando para a superfície e faz essa descompressão, acontece a formação de bolhas. E aí a bolha na corrente sanguínea vai funcionar como um êmbolo.
E por último aí a embolia líquida, ela se refere à gordura, quando existe traumas grandes, principalmente de ossos longos como o fêmur ou o líquido amniótico. Quando o bebê está nascendo, acaba lesionando aí, por exemplo, a veia uterina e isso faz com que haja o contato de líquido amniótico com o vaso sanguíneo e o líquido amniótico dentro do vaso sanguíneo vai funcionar como um êmbolo. Seguindo aí, vamos falar sobre infarto. Ele vai corresponder à área de necrose tecidual causada por isquemia prolongada. A isquemia, eu já comentei lá no começo da aula, é quando existe a falta de circulação sanguínea. Então, existem dois tipos classificados aí de infarto. Um é o infarto branco, quando acontece a obstrução da artéria em órgãos sólidos, ou seja, órgãos que são preenchidos com uma circulação terminal, é uma única artéria que está irrigando aquela região. Então, por exemplo, o rim, o baço e o coração também. Então, esses são órgãos considerados sólidos porque eles são órgãos preenchidos e é considerado um infarto branco quando existe a necrose do tecido de algum desses órgãos aí. E quando é infarto vermelho, ocorre em órgãos frouxos, como por exemplo são órgãos ocos por dentro, o intestino é um deles, e com irrigação dupla, colateral, por exemplo, o pulmão. Então vejam aí que o infarto, a gente sempre quando se fala essa palavra, a gente associa ao infarto do miocárdio, ou seja, do coração. Mas vários lugares podem acontecer um lugar de necrose tecidual, ele simplesmente precisa acontecer a isquemia prolongada para que aquela região faltando circulação fique necrosada, ela não necessariamente está associada sempre ao coração, ela pode, como vocês viram aí, ela pode acontecer no rim, no baço, no pulmão, no intestino. E por último aí, vamos falar sobre choque, que é a situação final aí de vários eventos potencialmente letais, como hemorragia grave, se não teve como reverter, leva ao choque. Se teve um trauma extenso em acidente de carro, acidente na estrada, aconteceu uma hemorragia grave, um trauma extenso, leva ao choque. Ou então, quando existe uma queimadura do corpo numa área muito extensa, também pode levar ao choque. Isso vai levar à queda da pressão arterial. Então, existe uma perda do volume sanguíneo muito grande e isso faz com que haja uma queda da pressão arterial. Não acontece mais a perfusão tecidual. O que seria perfusão tecidual? É a circulação sanguínea chegando até os órgãos. E isso também vai levar à hipóxia celular, ou seja, falta oxigenação para a célula, e aí começa a entrar em falência tudo. Então, existem três tipos de choque: o cardiogênico, o hipovolêmico e o choque séptico. O cardiogênico é quando o coração perde a sua capacidade de bombear sangue numa quantidade adequada para chegar até todos os órgãos. Isso vai causar uma diminuição acentuada da pressão arterial e vai faltar oxigênio nos tecidos e vai começar a entrar em falência. No choque hipovolêmico, acontece uma perda muito grande de sangue. Então, se for uma perda de mais de 20% do sangue corporal, acontece que o coração ele não consegue mais ser capaz de bombear sangue necessário para o corpo todo, porque ele não consegue sanar essa falta de grande quantidade de sangue. E, consequentemente, começa a faltar oxigênio, porque o sangue é que vai levar a oxigenação para o corpo todo. E por último aí, o choque séptico, que está relacionado
a falência circulatória aguda por causa infecciosa, normalmente por bactéria, mas pode ser por fungo também. Isso vai levar a uma grave queda da pressão arterial e pode também levar à falência. É o que a gente conhece como septicemia e começa a